No primeiro domingo do novo ano, a ciência já olha também para além da Covid. Na reportagem especial do Ernesto Palha, você vai ver como drogas psicodélicas voltaram a ser uma aposta na evolução da psicoterapia. Esse olhar para frente começa com uma espiadinha no passado, como acontece no Divã. Às vezes, a cabeça dá um nó e uma lembrança fica cristalizada no fundo da memória. É quando a pessoa precisa de ajuda. Quase 70 anos atrás, acredite, tinha astro de Hollywood que tomava LSD para enfrentar traumas de infância. Pesquisas muito sérias sobre psicodélicos foram feitas dos anos 50 até meados dos anos 60. O jornalista Michael Pollan escreveu o livro mais popular sobre a interrupção. E agora, a volta desses estudos. Entre 1965 e 1967, o uso recreativo de drogas psicodélicas se espalhou na chamada contracultura e foi visto como uma ameaça ao poder. De repente, jovens americanos se recusavam a ir para a Guerra do Vietnã. Multidões coloridas só queriam paz e amor. Na cabeça do presidente Richard Nixon, essa rebeldia, quando combinada com o uso de psicodélicos, era coisa do homem mais perigoso da América, o psicólogo Timothy Leary. O Dr. Leary, da prestigiada Universidade de Harvard, estudava o LSD e outros psicodélicos e estimulava o uso das substâncias fora de laboratórios. Serviu de pretexto para o governo americano proibir o uso delas até mesmo nas pesquisas. Preso e demitido de Harvard, Timothy Leary virou palestrante. Em 1992, eu o entrevistei em São Paulo. Longe da ciência, metido no encontro de magos da nova era, o doutor insistia. Na medida certa, não faz mal a ninguém. O Dr. Leary morreu pouco tempo depois, em 1996, sem ver o retorno dos psicodélicos à academia. Sim, porque desde o ano 2000, universidades de várias partes do mundo foram autorizadas a retomar as pesquisas e se juntaram num movimento chamado por elas mesmas de renascença psicodélica. Aqui no Brasil, nossos pesquisadores estavam logo no primeiro pelotão desse resgate científico, graças a uma substância presente num chá conhecido há milênios por povos amazônicos e usado legalmente em rituais religiosos. A ayahuasca, conhecida também como Santo Daime. Como o físico Draulio Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele usa a ressonância magnética para estudar os efeitos da substância DMT, presente na ayahuasca. A ideia final é substituir o terapeuta, a terapia? Não. Pelo contrário. A ideia é entender como os psicodélicos podem se somar ao processo psicoterapêutico. Numa primeira fase da pesquisa, 6 pacientes com casos graves de depressão e que já tomavam o chá nos rituais mostraram redução dos sintomas quando usaram a dosagem habitual, mas com acompanhamento médico. O cérebro ele trabalha sob um conjunto de limitações muito grande, de tal maneira que, sob o efeito dessas substâncias, essas amarras, elas parecem se soltar um pouco de pensamentos ruminativos, que são pensamentos que não saem, que são pensamentos negativos e circulares. No processo psicoterapêutico, as experiências do paciente vão sendo ressignificadas pela linguagem. Imagine que elas são cores. O paciente começa a terapia puxando da memória uma história laranja, da época da infância, por exemplo. Em outra sessão, ele tem vontade de falar de alguma emoção rosa, já da vida adulta. Por associação de ideias, ele chega a uma história azul. Tudo flui no ritmo de cada um. A certa altura do tratamento, ele resgata uma experiência verde que talvez o incomodasse um pouco. E um dia, sem perceber, ele está encarando aquela situação amarela, que tinha virado um nó, de onde ele não consegue se libertar. Uma questão que volta sempre do mesmo jeito. A tese dos pesquisadores é que substâncias psicodélicas desfazem mais facilmente alguns nós do pensamento e podem tornar mais produtiva a psicoterapia. A serotonina ele é um neurotransmissor que ajuda os neurônios a se comunicarem.
A partir do momento que você ativa os receptores de serotonina com psicodélicos, você aumenta a maleabilidade do tecido cerebral, a ponto que você pode, eventualmente, com a ajuda de psicoterapia, buscar outros caminhos para enxergar aquele problema, talvez com uma outra perspectiva. Depressão é um hábito do pensamento. Ansiedade é um hábito do pensamento. Agora, temos algo que parece ajudar a terapia na dissolução desses hábitos autodestrutivos. Eu vivia com raiva e frustrado. Parecia que ia explodir a qualquer momento. O mariner Chad Kuski esteve 12 vezes em campos de batalha. Durante anos, o veterano acumulou sintomas do estresse pós-traumático. Eu fiz terapia tradicional, mas qualquer terapia só é boa se você está a fim de fazer. Só conseguiu olhar para dentro de si mesmo quando se inscreveu numa pesquisa dirigida a ex-combatentes. Lá, fez terapia auxiliada por psilocibina, o princípio ativo dos cogumelos mágicos. A forma como somos treinados para ser soldados é esconder nossas emoções. Então, para nós, veteranos, esses medicamentos são um chamado para acordar. O psiquiatra Alan Davis, da mais antiga universidade de pesquisa americana, a Johns Hopkins, publicou em novembro o resultado de um estudo sobre o uso da psilocibina nos casos graves de depressão. O método tem que ser supervisionado por terapeutas e médicos. Os pacientes passam por cerca de 11 horas de terapia preparatória só para o uso da droga e outras tantas falando sobre a experiência nas sessões seguintes. Não é como receber uma receita e levar um remédio para casa. São 15 encontros com os psicólogos. Eles foram fundamentais para a minha cura, né? Vítima de uma violenta tentativa de estupro, esta mulher teve a vida totalmente desestruturada pelo transtorno de estresse pós-traumático. Ela desenvolveu um caso que a gente poderia chamar de clássico. Ficou 4 ou 5 anos muito disfuncional. O neurocientista Eduardo Schenberg estuda o uso terapêutico de outro psicodélico, o MDMA, que no mercado ilegal é associado ao êxtase. A gente sabe que o transtorno de estresse pós-traumático, só se a gente pegar cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, as duas capitais, a gente está falando em pelo menos 1 milhão de pessoas com este transtorno. A mulher se candidatou a participar da pesquisa do Dr. Schenberg. Era tão doído viver que muitas vezes eu ficava um mês sem sair de casa. Sabe? Você está falando doído, é fisicamente doído? Fisicamente. Assim, para ficar em pé era difícil. Das 15 sessões de terapia, em apenas 3 ao uso do MDMA. É por uso oral? Uso oral. Primeira, é sempre utilizada uma dose baixa, que é feita para que o paciente comece a entender os efeitos do medicamento. Segunda e na terceira sessão, o paciente pode optar, junto com a equipe clínica, a utilizar uma dose mais alta. O mais impactante ali para mim foi realmente a leveza, a amorosidade, sabe, que o MDMA trouxe para eu enfrentar essas dificuldades internas. O paciente ele fica deitado num sofá, com os 2 terapeutas ao lado, cada um em uma poltrona, e o paciente escuta música. Tem uma música ali, eu vou conversando, e eles ali me respeitando também, né? Quando eu fico em silêncio. Aí, às vezes, eles tentam. Eles, o que está acontecendo, né? Você pode trazer para a gente, mas assim, com muito respeito. O principal efeito do MDMA nos pacientes é de diminuição do medo. E o medo é a característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático. Como se fosse entrar dentro de você. No meio, às vezes parece até que o paciente piorou, porque ele está lembrando aquelas memórias com tanta realidade, com tanta intensidade emocional, né? E vem junto tanto choro, tanta tristeza, tanta vergonha, tanta culpa. Mas não dá medo encarar esse eu profundo, ainda mais quando você passou por traumas tão pesados? Por isso, a importância do MDMA com 2 psicólogos. Disso, a renascença psicodélica não abre mão. Todos os pesquisadores falam em supervisão profissional e ambiente controlado. Mais ainda, que são drogas indicadas apenas aos casos mais resistentes de depressão ou trauma. Quais são os efeitos colaterais negativos dos psicodélicos?
Os efeitos colaterais, como qualquer medicação, eles existem, né? E vão depender, obviamente, da dose, do regime em que o paciente está usando e do acompanhamento médico, né? Quando a gente fala do uso terapêutico de psicodélicos, a gente sempre imagina que haverá um acompanhamento médico. E eles ressaltam que esses estudos ainda precisam completar as etapas do protocolo científico. O MDMA para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático com psicoterapia está na última fase de pesquisas no mundo, pode ser aprovado nos Estados Unidos entre 2021 e 2022. A psilocibina dos cogumelos e o DMT da ayahuasca devem esperar um pouco mais. Você não ficou com a necessidade de tomar de novo, a vontade? Pelo contrário, você vê ali o quanto um psicodélico aflora a sua sensibilidade, o seu interior. Você não vai fazer isso em qualquer contexto. The risk of addiction is incredibly low. O risco de dependência é incrivelmente baixo, porque essas substâncias podem ser muito desafiadoras. Para proteger a ciência dos exageros que levaram à proibição das pesquisas, não custa nada lembrar: o uso recreativo não é medicina. Tem gente que não pode usar psicodélicos nem em tratamento. Quem tem esquizofrenia, por exemplo. E não existe poção mágica. Acabou as 3 sessões de MD, né? Porque é isso. Acabou todo o meu problema? Não. Ainda demorei 1 ano para ir me ajeitando. Mas assim, eu terminei em novembro, dezembro, janeiro, eu já me matriculei na faculdade novamente. Estava deprimida, meio, ainda me ajeitando ali na vida, mas eu já consegui dar um passo. Essas substâncias não são uma bala de prata, não são para todo mundo. Elas parecem ser uma alternativa muito interessante para alguns transtornos mentais e é o que a ciência tem tentado demonstrar ao longo desses últimos anos. Esse é o recado que a gente mais quer dar no primeiro domingo de 2021. Sabemos que ainda são tempos desafiadores e, mais uma vez, é a ciência que pode nos preparar para eles. Há mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo, e esse número aumenta rápido. É crucial investir nesse tipo de ciência, né, nesse renascimento psicodélico que ficou aí num hiato de quase 50 anos, principalmente no momento em que a gente vai estar vivenciando, infelizmente, o que a gente pode chamar de uma epidemia de tristeza, que vem a reboque da própria Covid, né? É muito importante a população entender, né, a importância da psicoterapia, a importância do acompanhamento médico, da substância com controle de qualidade, do diagnóstico preciso, de uma triagem bem feita para evitar os grupos de risco, as pessoas que não podem usar essas substâncias. A gente está, como sociedade, realmente precisando de um grande avanço, mas que ele seja disponibilizado com muita segurança, respeito e ética. Quer entender um pouco mais sobre as pesquisas envolvendo essas substâncias psicodélicas? Então, corre lá para o nosso podcast. Eu bati um papo com o neurocientista Eduardo Schenberg, com o repórter Ernesto Palha e com o editor Renato Nogueira. O novo episódio já está lá disponível no G1 e nos melhores players de podcast.